Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio e também de tecnologia. Nós falamos aqui nesses nossos encontros sobre esses assuntos, mas buscando falar de uma maneira fácil, de uma maneira objetiva, que seja proveitoso para você como cidadão e também você como um empreendedor, um gestor de uma organização. Sempre falando nesses aspectos, tendendo aí para a questão da proteção da informação e proteção da privacidade, buscando não falar no tecniquez. Tá? Em muitos dos nossos encontros aqui, nós falamos sobre normativos, nós falamos sobre criticidade de continuidade de negócio, a questão dos direcionadores estruturais, NIST, ISO, e tem um controle que muitas vezes as pessoas fazem alguma confusão, ou às vezes não está claro para vocês aí. Né? Até mesmo como cidadão, mesmo que você não seja o responsável por essa questão da segurança da informação, às vezes a gente vai ver um documento e tem lá documento confidencial, documento dado pessoal, né? E então, esse controle que nós denominamos, quer dizer, baseado na ISO, baseado no NIST, é a questão da classificação da informação. Né? Historicamente, a classificação da informação acontece apenas com relação ao sigilo. Né? Então, o que é o sigilo? Isso aqui é uma informação confidencial, isso aqui é uma informação secreta, isso aqui é uma informação pública. Tá? E normalmente só tem sido utilizado nesse aspecto. Mas não é somente esse aspecto, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui e eu vou comentar. Mas vamos começar pela classificação da informação sobre o aspecto do sigilo. Então, qual é o direcionamento quando a gente fala com relação à informação e ao sigilo? Quer dizer, eu quero ter confidencialidade, eu quero que aquela informação ela tenha regras de tratamento mais rígidos. Né? Então, por exemplo, olha, se essa informação aqui, se eu estiver pensando numa forma simples, né, eu tiver um documento escrito com algumas informações que são críticas não, que são sigilosas, precisam ser reservadas, esse meu documento, por exemplo, ele não pode ser jogado num lixo simples, tá? Então, fazendo esse paralelo também com o ambiente de tecnologia, pode ser que você tenha um documento desses que tem esse grau de sigilo, então a gente vai dizer, olha, esse grau de sigilo aqui, ele não pode ser jogado na lixeira do teu equipamento, tá certo? Ele tem que ser jogado na lixeira, por exemplo, do servidor, algo desse tipo aí, porque aí você vai ter um tratamento mais adequado. Ou então, esse tipo de documento não pode nem ser armazenado no seu desktop, no seu notebook, né, no seu celular. Ele só pode ser armazenado no servidor porque ele exige um tratamento mais rigoroso. A questão da confidencialidade é muito confundida com relação ao controle de acesso. Né? Eu vou colocar esse documento como sigilo, como secreto, porque eu só quero que os diretores da área, só quero que os executivos acessem ele. Tem um pouco de erro aí nessa lógica dessa afirmação aí. Pessoal, controle de acesso, tá? Vai ser sempre para aquelas pessoas que precisam acessar. Não tem nada a ver a classificação em relação ao nível hierárquico que vai acessar essa informação. Né? Agora, por que existe essa confusão, Edson? Porque normalmente, né, quando você bota um grau de sigilo maior, mais exigente, normalmente, né, isso significa que as pessoas numa hierarquia maior é que vão ver esses documentos. Mas, por exemplo, você pode ter um documento, né, de alto grau de sigilo, tipo colocado lá como confidencial, altamente confidencial ou secreto aí, e, por exemplo, uma secretária vai precisar acessar. Né? Então, o diretor vai precisar, mas a secretária também vai precisar acessar, porque ela vai imprimir, ou porque ela vai verificar aquela correspondência, ou porque o diretor vai dar um parecer sobre aquele documento aí. Tá? Então, lembre-se, é bem parecida essa questão, quer dizer, quando você faz um grau de sigilo maior, você está restringindo o acesso, mas quando a gente vai fazer controle de acesso, não é
fazendo classificação da informação. A gente tem que ser frio. Se eu vou fazer controle de acesso, eu preciso dar acesso à informação apenas àquelas pessoas que rigorosamente precisam acessar aquela informação. E em relação à classificação da informação, eu vou dar regras principalmente ao tratamento da informação, quer dizer, se aquela informação está no computador, se aquela informação pode ser colocada em backup, se aquela informação, por exemplo, olha, essa informação se for transmitida para o pessoal fora da organização, ela tem que ser transmitida de uma maneira criptografada. Tá? Se for uma carta, se for um documento, seja lá o que for, ela só sai da nossa organização de maneira criptografada. Ou essa informação, mesmo dentro da nossa organização, tá certo? Ela é tão crítica que eu quero que ela circule na rede interna de maneira criptografada e ela seja armazenada de maneira criptografada, pessoal. Então, isso é o tratamento da informação. Né? Então, por exemplo, uma informação dessa confidencial pode ser que diga, olha, para ela sair da organização, ela tem que ter aprovação de tais e tais pessoas aí. Não é questão do acesso, é questão do tratamento dessa informação aí. Tá? Então, por exemplo, também uma coisa que acontece muito é o tempo, né, de existência dessa informação. Né? A gente tinha, não sei quem são um pouquinho mais antigos, né? Tinha um filme lá de Missão Impossível, que depois teve os remakes aí, né? Mas naquela primeira versão do Missão Impossível Raiz, né? Normalmente quando o agente secreto recebia a missão lá no papel, abria uma carta ou abria uma coisa aqui, a classificação da informação em relação ao sigilo, ela está ligada à questão do tratamento dessa informação, tá? Então, ela pode ser criptografada, ela pode ser guardada em gaveta, se for uma informação confidencial aí, e informação tradicional. Também, dessa abordagem aí, a gente fala de tecnologia, mas a gente fala da informação tradicional, mas a gente pensa em papel, mas também a gente tem informação na cabeça das pessoas. Tá? Então precisa ser informado, tipo, olha, esta informação de sigilo secreto, essa informação de sigilo confidencial, por exemplo, ela não pode ser compartilhada, conversada com pessoas fora da organização. Ou ela não pode ser conversada com pessoas fora do departamento de marketing. Elas não podem ser conversadas no elevador. Vocês não podem fazer esse tipo de conversa com essa informação que tem esse sigilo em um táxi, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ali tem uma pessoa, no caso o motorista ali, que não participa daquele nível de confidencialidade e está ouvindo alguma informação inadequada aí. Tá? Então, cada empresa, por isso que existe o conceito para a questão do sigilo, existe o conceito do gestor da informação. O gestor da informação é o seguinte, toda informação que existe na empresa, ela precisa ter um gestor que vai ser o responsável pela autorização das pessoas terem acesso à informação. Então, ele é que autoriza quem vai ter o acesso a essa informação. Mas o gestor também vai definir o nível de sigilo dessa informação. E aí, previamente, né, na hora que se diz, olha, eu vou ter tais e tais graus de sigilo, a gente vai comentar um pouquinho sobre esses níveis de sigilo aí. Tá? Cada grau de sigilo já tem regras. Então, na hora que ele diz essa informação é secreta, essa informação é confidencial, essa informação é pública, existem regras para esse tratamento. E esse gestor da informação é que é o responsável por fazer essa classificação. Tá? Em relação aos níveis de sigilo, né, a princípio, teoricamente, você diz, puxa, quanto mais nível de sigilo, melhor, porque a gente define bem isso, define as regras sobre cada nível de sigilo. Sendo bastante prático, para as empresas, eu vou chamar assim, empresas de tratamento
tradicional da segurança da informação, quer dizer, eu não estou falando aqui de sigilo de Estado, né? E de, eventualmente, empresas que tenham uma pesquisa grande, um laboratório, talvez você precisa ter mais níveis de sigilo. Eu, pessoalmente, na maioria das empresas, eu defino esses níveis de sigilo em 3 ou 4 níveis, né? Normalmente público, né? Restrito, né? Ou interno, público, interno, né? Confidencial e secreto, por exemplo, né? Cada uma com seus níveis aí. Né? Tem algumas definições do governo, acho que são 6 ou 7, tem algumas definições de algumas empresas que são mais do que isso. Isso vai depender, pessoal, do tipo de negócio e da necessidade desse detalhamento de procedimentos de tratamento em função do sigilo para a organização. Né? Na prática, eu diria que com 3 ou 4, eu gosto muito de 3 porque eu penso muito no usuário que vai utilizar essa classificação. Porque o que a gente quer é fazer a classificação, colocar a classificação, dar as regras para esses níveis de classificação, mas fazer com que o usuário utilize isso e siga. Né? Então, se a gente fizer algo muito complexo, vai ser mais difícil dele seguir. Tá? Quando eu sugiro normalmente 3, às vezes no máximo 4 aí, como eu disse, né? Público, interno, digamos, confidencial e secreto aí. Tá? E se puder ser só 3, eu prefiro essa implementação. Lembrando que isso para empresas de processamento, vamos chamar assim, comercial da informação. Né? Então, porque é melhor a gente ter um procedimento mais simples de confidencialidade, de sigilo de informação aí, e que seja cumprido e que seja de conhecimento de todos e de entendimento, pessoal, porque definir isso, né, na teoria, e definir esses níveis e dar regras, essa coisa é relativamente fácil. Né? Lógico, você precisa ter um conhecimento de segurança da informação, mas não é algo tão complexo. A complexidade vai acontecer para a gente implementar na prática esses controles nas informações, seja as informações no ambiente de tecnologia, seja as informações no ambiente tradicional aí, certo? Então, esse primeiro tipo de classificação, classificação de sigilo, é a mais utilizada, historicamente é o que se utiliza, e a gente pensa que não tem outros tipos de informação, de classificação da informação. A gente tem um outro tipo que é com relação à criticidade da informação. Então, o primeiro foi em relação ao sigilo da informação e agora é em relação à criticidade da informação. Mas, Edson, a informação sigilosa não é informação crítica? Não necessariamente. Quando a gente fala da informação crítica, aquela informação crítica que ela é um item importante, por exemplo, na parte operacional da organização. Por exemplo, sem essa organização, o operacional da organização para. Né? Tem um exemplo muito simples, né, que eu sempre cito, né? Então, por exemplo, né, os bancos, as instituições financeiras, mesas, etc., tem uma taxa do Banco Central que é dada, né, diariamente, né? E é uma taxa, outras taxas aí, ou informação, né, que é dada do Banco Central. E essas empresas, as instituições financeiras e similares aí, elas precisam dessa taxa para começar a trabalhar aí. Tá? Então, veja só, essa é uma taxa, essa é uma informação que é pública, ela não é secreta, ela não é confidencial, porém, ela é crítica para a organização. Tá? Vamos supor que o procedimento, né, hoje já tem muita coisa automatizada, pode ser que hoje já se receba do Banco Central direto, vai para o sistema, mas, por exemplo, se a programação desse sistema que recebe do Banco Central e que vai colocar no sistema da organização tiver com falha, tiver com erro, ou se quem recebe essa informação e vai digitar aquela taxa, erra aquela taxa. Aquela taxa é uma informação crítica, ela não é de alto sigilo, ela não é um sigilo secreto, ela é pública, porém ela é crítica. O que é que significa? Sem ela, a organização não vai poder trabalhar. Não, ou pior,
né? Se ela tiver um erro, ou na programação, quando recebe em tempo real dessa informação, nesse caso que eu disse, do Banco Central, né? E a programação erra essa quantidade aí, esse valor, né? Por erro E lembre-se que erros já acontecem, né? 15 dias atrás a gente teve o grande apagão tecnológico aí. Então, erros acontecem, né? E eu entendo que se você tiver com a informação errada, é pior do que não receber, porque se você não receber essa informação, é um impacto grande, mas você sabe que você não tem informação e vai buscar por outros meios aí. Se você tem a informação e tratou dela de uma maneira errada, você segue com o seu operacional e está fazendo um operacional não confiável aí, e você não está sabendo e você está tomando decisões em cima de uma informação não adequada. Tá? Então, esse é o tipo aí de informação. Um outro tipo de classificação, a gente falou de sigilo, falou de criticidade e agora a gente fala de tratamento de dados pessoais. Então, uma outra classificação são aqueles dados pessoais, classificação de dados pessoais, que por sua vez tem dados pessoais, dados não pessoais e dados pessoais sensíveis. Então, essa é uma outra classificação, quer dizer, um dado pessoal pode não ser um dado crítico, né? Pode ser um dado confidencial ou não. Né? Então, por exemplo, o nome de uma pessoa é um dado pessoal, tá? É um dado, a princípio, não crítico, mas não é é um dado, não é um dado secreto, né? É até, de uma certa forma, um dado público. Então, vazou o nome dos dados quer dizer, o nome das pessoas. A princípio, não é, lógico, tem que ter o contexto, né? Se for um nome, por exemplo, das pessoas que participam, por exemplo, de um sindicato, isso é um dado pessoal sensível, né? E aí ele também deveria ser confidencial, né? Ele deveria ser confidencial ou até mesmo secreto, tá? Então, existe essa questão do dado pessoal. E também do dado pessoal, eu tenho dado não pessoal, eu tenho dado pessoal, eu tenho dado pessoal sensível e eu tenho dado relacionado a crianças e adolescentes. E essa dado pessoal relacionado a dados de crianças e adolescentes. Então, eu tenho essa separação, porque essa classificação, porque é assim que a lei diz. Tá? Então, quando a gente fala de classificação da informação, pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês 3 tipos de classificação: em relação ao sigilo da informação, em relação à criticidade da informação, em relação ao tratamento de dados pessoais. E pode ser que você identifique na sua organização, no seu processamento aí de dados e de informações, a necessidade de ter outra classificação. Não tem problema, pessoal. Nós precisamos usar a classificação da informação como um facilitador no tratamento da informação, um facilitador para a segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio e o melhor uso adequado da tecnologia. Eu sou Edson Fontes e esses assuntos sobre esses temas que eu acabei de falar, segurança da informação, proteção da privacidade, tecnologia e continuidade de negócio, são importantes para você como cidadão e para você como empreendedor, como gestor de organização. Até a próxima e bom proveito de tudo isso que a gente conversou. Até mais.